Olá, eu sou André Gurgel e este é o Laboratório X. Uma dúvida comum das pessoas é que elas decidem, eu quero trabalhar com usuários, eu quero incluir os usuários no meu processo de desenvolvimento, mas como fazer isso? Eu queria então neste episódio apresentar para vocês uma base para que vocês possam construir inicialmente os seus próprios conhecimentos de UX. Então eu tracei 4 cenários possíveis para que você, a partir disso, possa verificar algumas referências e partir para o estudo da experiência do usuário. E o primeiro cenário é: você é um designer gráfico que trabalha com peças offline. Você pode sim trabalhar com experiência do usuário. Como eu sempre falo aqui no canal, a experiência do usuário é formada por diversos elementos, e alguns desses elementos estão ao alcance do design. E o design gráfico certamente é um desses importantes elementos que compõem a experiência do usuário. Pesquisar sobre o público-alvo, compreender a cultura, os valores dessas pessoas é um passo importante para a construção de uma melhor experiência do usuário através de peças gráficas. Você precisa produzir sabendo para quem você está produzindo aquele material. Será que ele atende às necessidades do seu público? Será que ele é legível? Ele vai ser compreendido? As mensagens semióticas são lidas adequadamente por esse público? E um primeiro livro que você precisa ter é este aqui. Pesquisa Visual, Introdução às Metodologias de Pesquisa para o Design Gráfico. Você vai encontrar nesse livro vários métodos que são usados para incluir o usuário no processo de desenvolvimento. São técnicas que vemos noutras abordagens do design, mas que aqui aparecem bem no contexto do design gráfico. Cenário 2. Você já é um designer visual que trabalha na construção de interfaces visuais interativas. Se você já é designer visual e que já constrói interfaces interativas como websites, telas de aplicativos, então você está a um passo de começar a trabalhar com o X. Talvez você já trabalhe, mas precisa apenas aprofundar seus conhecimentos. Um dos livros mais básicos que você precisa ter é este aqui, Guia para Projetar o X. Esse livro vai ser muito importante para você se aprofundar em temas como construção de wireframes, entrevistas com usuários, e sem dúvida isso vai refletir numa melhor solução para os seus trabalhos visuais de interfaces interativas. Outro livro que não pode faltar é este aqui, Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. Já é um clássico do design de interação e tem dicas muito importantes para você valorizar a experiência do usuário. Além desses, é muito importante que você também estude as heurísticas de Nielsen. Esse, na verdade, é bem básico, você precisa entender essas heurísticas. Elas de cara já melhoram muito a qualidade do trabalho que você está desenvolvendo e entregam a melhor experiência do usuário para quem acessar os seus trabalhos. No terceiro cenário, você é um desenvolvedor ou programador. Saiba que seu papel é fundamental na construção dos elementos que compõem a experiência do usuário. Para vocês, eu indico, além dos livros anteriores, este aqui, About Face, do Alan Cooper. A primeira edição desse livro é de 1995. Alan Cooper é considerado o pai do Visual Basic. Ele estudou arquitetura no começo da sua carreira, mas foi na programação e no design de interação que ele se tornou mundialmente conhecido. Lá, desde o início da sua atuação profissional, ele já percebia que alguma coisa estava errada. Os programadores ignoravam as necessidades das pessoas e ele passou a incluir cada vez mais as pessoas nos processos de desenvolvimento de softwares. Então, em 95, ele escreveu esse livro com conceitos muito diferentes para aquela época, para esse tipo de trabalho. Por exemplo, a abordagem das personas e teste com o usuário. Esse livro é repleto de exemplos e situações muito importantes. Eu sugiro que você leia ele do começo ao fim. Cada página tem uma coisa marcante e muito interessante. O meu, por exemplo, é completamente marcado com passagens absolutamente curiosas. Por exemplo, eu adoro um trecho que o Cooper fala que os softwares devem se comportar como pessoas atenciosas. Eles não devem importunar os usuários com perguntas desnecessárias e devem se antecipar ao erro e às decisões que o usuário vai tomar. Esse é apenas um exemplo. Eu adoro esse livro, é um dos meus livros favoritos. Em quarto cenário, na verdade você não faz parte de nenhum desses outros cenários anteriores e é alguém que provavelmente está na arquitetura ou nas engenharias ou em qualquer outra área.
Se você quer trabalhar com experiência do usuário, eu recomendo muito que você leia inicialmente Donald Norman, principalmente esse livrinho aqui, The Design of Everyday Things. Na verdade, todo mundo deve ler esse livro, todo mundo que se interessa por criar produtos melhores e que funcionem de uma forma melhor. Norman é um cientista cognitivo que introduziu o conceito da experiência do usuário. Ele não apenas foi um dos criadores desse termo, como ele ajudou a disseminar ao longo desses anos. Ele se tornou uma figura muito conhecida no meio da interação humano-computador e de outras áreas também. Nesse livro ele também introduziu o conceito de affordances, que basicamente é a capacidade ou a propriedade que os objetos têm de sugerir o modo que eles serão usados. Quando Norman introduziu o conceito de affordances, ele se referia mais a objetos físicos, mas esse conceito foi rapidamente incorporado por pesquisas na área de interação humano-computador. No começo, Norman se mostrou um pouco até resistente a essa apropriação, mas depois ele mesmo criou uma adaptação do conceito, prevendo elementos de tela e elementos virtuais. Em 2012, Norman veio ao Brasil para participar do Interaction South America, que aconteceu em São Paulo. E eu tive a oportunidade de encontrar Norman depois do congresso numa balada em São Paulo. E foi muito curioso. O que me marcou é que em algum momento ele perguntou para mim por que as pessoas tratavam ele como uma estrela de cinema aqui no Brasil. E na hora eu fiquei sem uma resposta boa para dar para ele. Eu disse apenas que ele era uma pessoa admirada no nosso meio pelos conceitos que ele tinha trazido. Eu devia ter me esforçado mais e explicado para ele o tamanho da importância que ele tem para a nossa comunidade, dos conceitos que ele trouxe. Norman é um dos pesquisadores mais importantes para a experiência do usuário e trouxe muitos conceitos que a gente usa hoje e que certamente a gente vai usar aí pelos próximos anos. Além desses livros, há também ótimos blogs hoje que você pode se informar sobre design e experiência do usuário. Eu sugiro 2 blogs para você, o uxdesign.cc e o uxdesign.blog.br. Ambos têm materiais quase diariamente muito interessantes sobre a experiência do usuário e sobre design de uma forma geral. Além disso, eu sugiro que você também siga o Movimento X. O Movimento X é conduzido pela Isabela de Fátima, lá de BH. Um podcast muito interessante, que já vai aí, eu acho que na 14ª entrevista. Eles sempre entrevistam pessoas do meio do X, que estão em diversas empresas, então você acaba aprendendo muita coisa também com essas pessoas. E tem também o canal do meu colega Daniel Furtado, o UX Now, aqui no YouTube, onde Daniel sempre está abordando muitos conceitos interessantes sobre o design e sobre a experiência do usuário. Então sugiro que você siga o canal dele também para aprender design e experiência do usuário. Além disso, uma ótima forma de você aprender mais sobre o X é estar ao lado de pessoas que falem sobre isso. Existem pessoas se reunindo em várias cidades do Brasil para falar sobre design de interação, sobre experiência do usuário, sobre design de uma forma geral. Inclusive, essa semana, um grupo de pessoas em BH se reuniu remotamente com a autora do livro UX Strategy, a Jamie Levy. Foi um encontro muito legal, transmitido ao vivo, inclusive disponibilizado para download. Eu também vou colocar o link na descrição desse vídeo. Também sugiro que você veja se sua cidade tem um grupo, um capítulo do IXDA, que é a Interaction Design Association, IXDA, que é formado por pessoas que se reúnem periodicamente para conversar sobre design, interação, inovação. Veja se na sua cidade tem um grupo do IXDA. Se não tiver e você tiver interesse, você mesmo pode criar um grupo. Eu vou colocar aqui também no link da descrição as instruções para que você mesmo solicite a criação de um canal do IXDA na sua cidade. Inclusive, tem um desses encontros acontecendo hoje aqui em Natal. Aliás, eu já estou um pouco atrasado, estou indo para lá. Você vai comigo, vamos para lá. Pessoal, cheguei aqui já para o primeiro encontro do IXDA do ano na Metrópole Digital, que fica dentro da UFRN.